se você tiver em mente que deve ficar sob a sua responsabilidade cada vez mais tarefas que farão a diferença estratégica no desenvolvimento do negócio e da expansão do negócio, as tarefas recorrentes de cunho operacional, elas serão mapeadas, delegadas e monitoradas. É isso que vai fazer a diferença, como eu vim falando, né? Hoje em dia não faltam aplicativos, ambiente de colaboração na nuvem, entre outros, que podem facilitar demais a gestão desses processos, né? Se você conseguir criar esses hábitos desde o início, né? Hábitos de centralizar as informações do negócio, não de centralizar o negócio, e um ambiente colaborativo na nuvem, por exemplo, né? Ele pode te ajudar a economizar muito tempo no futuro. Principalmente se esses registros forem complementados com treinamentos e instruções já testadas e validadas por você durante essa curva de aprendizado, né, essa fase inicial do negócio, e posteriormente elas possam ser repassadas, né, para os profissionais que vêm integrar o seu time e a sua equipe. No início isso pode parecer desnecessário, mas é justamente aí que você começa a construir algo que possivelmente depois, dependendo do calor da pressão do negócio, de como ele estiver rodando, talvez você pode não ter tempo para criar tudo isso, ou começa a ser algo muito grande para você fazer. Talvez você tenha que despender de um investimento alto, contratar alguém para fazer. Então, se você já começar a criar esse conceito, essa rotina do negócio a partir de você vai ter mais facilidade de replicar esse processo. E muitas vezes quando a gente centraliza essas tarefas, etc., está tudo na nossa mente, né? A gente acaba se valendo disso e aproveitando esse tempo para exercer outras atividades e, né, para buscar aquilo que está ali eminente no momento para ser resolvido, e acaba não dando muita atenção para isso. Mas se você consegue ter essa consciência e já começar a criar essa rotina, mesmo que parta só de você, fica muito mais fácil de você replicar isso, porque culturalmente dentro do seu negócio, a partir de você, isso já está sendo criado. Então isso funciona de forma assim bastante eficiente, né? Então, se você utilizar aí, né, esses aplicativos, esses recursos que a gente tem hoje, que for fazendo isso de forma gradativa, vale aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo, a coisa funciona, ela vai ficar alimentada. E talvez, se você quiser encher de uma vez, ela pode até se engasgar aí nesse processo, né? Então sempre é bom construir as coisas aos poucos e de forma consciente, para que isso vá gerando uma cultura, principalmente quando a gente está falando de negócio, e para que essa cultura ela possa realmente ser disseminada dentro do negócio para quem está chegando, e isso possa ser replicado internamente de forma cultural para todo mundo que for envolvido nesse business teu aí. Além da colaboração da nuvem, né, a gente está falando aí de aplicativos. Existem N aplicativos que facilitam comunicação interna, atribuição de tarefas, controles físicos, financeiros, enfim, gestão de projetos, negócios. Então, eu venho de uma época, né, gosto de frisar muito isso, que a gente tinha uma escassez de recursos muito grande nesse sentido, né? Tá tudo praticamente na ponta da caneta, e você não tinha nenhum tipo de recurso nesse sentido. Então hoje a gente tem muitos recursos. Obviamente a velocidade do negócio também muda, mas hoje a gente tem realmente muitos recursos que podem nos ajudar, né? Principalmente nessa fase inicial da jornada de empreendedor. Então se faça valer, né, dessas possibilidades aí que estão disponíveis hoje no mercado, né? Eu poderia ficar aqui algum tempo, né, falando sobre alguns aplicativos, softwares, etc. Mas o objetivo do conteúdo aqui é conceituar o que está por trás disso, né? E também, assim, por experiência própria, vale você pesquisar sobre isso, você testar alguns aplicativos, porque ninguém melhor do que você para conhecer o momento que você está, o momento do seu negócio e qual é a tua deficiência nesse exato momento que precisa ser suprida de repente por um desses aplicativos que pode organizar ou agilizar algum processo dentro da sua empresa, né? Uma forma de aumentar a sua disponibilidade de tempo é justamente você investir em formar um time que tenham pessoas capazes de assumir determinadas funções no seu lugar, como eu já falei, né? Para que você possa ter esse tempo dedicado às
e deliberado, né, a funções aí mais estratégicas, né, atividades mais importantes no sentido de exigirem maior atenção no momento do seu negócio que dependam mais de você, né? Mas para isso você precisa entender que quanto melhor você informar, quanto melhor você capacitar, organizar, conseguir medir essas atividades, melhor e mais rápidos serão os resultados nesse sentido, né? Uma das coisas que mais comprometem o projeto de uma equipe engajada e eficiente é a falta de recurso para contratar profissionais que realmente possam fazer a diferença. Então, uma das coisas que vale muito a pena você avaliar é onde você pretende chegar e entender se o seu negócio tem potencial de gerar lucro para sustentar tudo isso, para estruturar, né, criar a estrutura necessária para atingir esses seus objetivos. É o primeiro passo para você não se tornar escravo do seu negócio. Porque se você vai depender de um time para chegar onde você quer, você tem que ter condições. Ou o negócio tem que te dar condições de financiar esse time. Então, quando você projetar o potencial do teu negócio, de ganho, etc., que você quer ter em relação a esse negócio, e se você vai precisar desse time, você já tem que avaliar também o custo desse time nesse processo e ver se esse é um negócio que vai te dar uma margem, uma lucratividade e vai conseguir suportar, sustentar tudo isso, porque senão você literalmente vai ter que trabalhar dobrado, vai ter que fazer várias funções e novamente vira escravo dentro desse processo, porque quem não tem dinheiro paga com o tempo, né? Então essa é uma lição de casa bastante importante para você não ter que pagar com o seu tempo na pressão ali, que já ocorre naturalmente conforme esse negócio vai evoluindo, né? A simplificação de processos e a automação, né, de alguns deles também são muito bem-vindas na estratégia de mais tempo para o que é mais importante para você empreendedor, né? Quanto melhor funcionar esses princípios, mais replicáveis eles serão, porque desenvolver processos que ficam na mão de um determinado colaborador pode ser bastante perigoso, bastante complexo. Porque se a empresa depender, né, desse determinado colaborador que foi capacitado, treinado por você, e esse processo não puder ser replicável, né, você acaba criando uma dependência desse colaborador, ele acaba tendo realmente uma importância, de repente, maior do que ele deveria dentro dessa estrutura. Isso pode desequilibrar teu negócio em algum determinado momento, né? Então você partir daquele pensamento de que ninguém pode ser insubstituível e criar, na verdade, rotinas, processos para que essas informações, né, do teu negócio elas sejam replicadas para quem está chegando e não cria uma dependência de um ou de outro colaborador aí dentro do seu time. Elas se tornam extremamente aí importantes e necessárias, né, para que você consiga assegurar, né, o desenvolvimento do teu negócio sem criar essa dependência, né? Então, assim, não é um processo fácil, mas é um processo possível e muitas vezes não realizado porque, principalmente no início, a gente acaba dando atenção para algumas outras coisas. E por que eu falo a gente? Porque eu sempre me incluo naquilo que eu estou falando. Porque eu já passei por tudo isso. E já errei bastante, já quebrei bastante a cara, já sofri bastante com isso. E tem uma diferença, como eu já comentei. Na época eu não tinha essa fartura de informação, de recursos, etc., que a gente tem disponível hoje com a chegada da internet, com a globalização. Então a gente realmente vive um outro universo hoje para empreender, né? Mas enfim, na época as dificuldades eram iguais para todo mundo, os recursos eram iguais para todo mundo, então assim, eu quebrei bastante a cara porque principalmente nessa época não tinha muita informação como a gente tem hoje também. Então essas dores que eu já senti, esses erros que eu já cometi, eu trago aqui como exemplo e compartilho com você para que realmente você consiga aprender, né, com esses erros, ou que de alguma forma esses erros tragam algum aprendizado, algo que faça sentido para você aplicar na tua jornada como empreendedor, né? Então, quanto mais tempo você dedicar a isso no começo,
Mais tempo você terá disponível para focar nas atribuições mais importantes estratégicas do seu negócio no futuro. Porque você já começa criando sustentação para que novas pessoas possam chegar, substituir tarefas que te demandam bastante tempo para que você possa ter disponibilidade desse tempo para continuar evoluindo com o negócio.